claro que é. Minha mãe do céu, sabe em quem que eu pensei? Na minha mãe do céu. Porque a minha mãe é uma mãe do céu, ela está viva ainda. Ela é uma mãe do céu. Tem mãe do céu e tem mãe da terra. Você é uma mãe do céu, uma mãe da terra. Lembra lá, Tiago diz a sabedoria que vem do alto. Então, isso quer dizer que tem sabedoria que vem do alto e tem um outro tipo de sabedoria que é terrena, quando a gente só pensa nas coisas aqui dessa terra. Eu gostaria de... Hoje não vai ser um sermão, não, gente. Vai ser um bate-papo. Eu espero que não seja muito longo o nosso bate-papo, mas eu quero conversar com você sobre algumas mães que eu admiro. E o primeiro texto da palavra de Deus, que você sabe de cor já, e você não precisa procurar na Bíblia, é Mateus capítulo 6, verso 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu casei com uma mulher que não teve muita sorte no casamento dela. Mas ela é uma mulher de oração. É uma mulher que tem posto a Deus em primeiro lugar. E é por isso que ela tem conseguido aguentar o magro dela. Não é por outra razão. E é por isso que ela tem as filhas do jeito que estão. Eu quero citar algumas mulheres da Bíblia, depois eu quero falar da minha sogra e da minha mãe, porque são as mulheres que eu conheço mais de perto. Você me dá licença de eu falar um pouquinho? Eu quero começar falando sobre Eva. Você já pensou em Eva como mãe, como mulher? Não existe mulher na Bíblia que tenha sofrido mais perdas do que essa mulher. Você pode dizer assim, mas teve Ruth, por exemplo, que perdeu o marido, teve muita perda, perdeu a família, a gente vai falar sobre Ruth daqui a pouco, mas Eva não só perdeu o marido, Eva perdeu toda a terra. Você entende? Ninguém passou o que Eva passou. Eva vivia no paraíso literal, e ela de repente perde tudo, e não tem registro na Bíblia de que ela teve depressão. Ela deve ter tido, mas não fala na Bíblia, né? Que sofrimento! A gente não pode calcular o sofrimento dessa mulher. Perdeu tudo. Depois, com a entrada do pecado, a transformação que aconteceu na natureza, e ela viu o resultado das escolhas dela na briga dos 2 filhos, na morte do primeiro filho, no primeiro assassinato. Que luta, que dureza na vida dessa mulher. Mas ela se tornou a mãe de nós todos, e através dela nos chegou o Messias. Segunda mulher que eu queria destacar aqui hoje é Rebeca. Ela aceitou a vinda de Eliezer. Lembra da história? Eliezer foi lá, e Eliezer perguntou para o Labão e para o pessoal: você quer ir? E ela, conhecido, desconhecido, ela viu evidências da mão de Deus, e ela arriscou sair do conhecido, do seguro para o desconhecido, para cumprir o plano de Deus na vida dela. Ela não ficou na casa do pai, na casa da mãe, ela saiu, porque ela viu que Deus estava chamando para sair. E em fazendo isso, ela se tornou herdeira da fé. E ela esteve na linhagem do Messias, porque ela correu risco, ela saiu, não para ganhar lucro, não para ganhar vantagens humanas, ficou longe do pai, nunca mais viu o pai, nunca mais viu a mãe. Eu vi algumas pessoas aqui dizendo: nossa, que bom que você pode ter a mãe perto, né? Tem algumas pessoas aqui que sempre tiveram com a mãe perto.
Eu vejo a minha esposa, às vezes ela sofre, porque depois que casou comigo, ela nunca mais teve a mãe perto. E agora cada vez está mais longe a mãe, né? E é muito duro isso. Mas Raquel, para fazer a vontade de Deus, para aceitar o plano de Deus, eu vou para cumprir o plano de Deus. E essa mulher foi, sofreu a ausência da família, mas foi para fazer a vontade de Deus. Se tornou herdeira da fé e esteve na linhagem de Jesus. Depois, uma outra mulher que me impressiona muito, Joquebede, lá no Egito, a mãe de Moisés. Essa mulher teve pouquíssimo tempo. Primeiro, viveu numa época de muito estresse, de escravidão. Nessa época, o povo de Deus provavelmente não guardava o sábado. O povo de Deus não guardava o sábado. Por isso, Deus tirou do Egito, levou lá para o deserto, deu o maná para ensinar o pessoal a guardar o sábado, porque eles tinham perdido a noção da guarda do sábado. Nessa situação, nasce Moisés. E agora, condenado à morte, porque matavam todos os filhos. E o malabarismo que essa mulher de Deus, essa mulher mãe do céu, essa mulher fez para manter vivo o seu filho. E quando a rainha do Egito, lá a princesa do Egito, falou, olha, eu quero cuidar do seu filho, e a irmã e a Miriam disse, olha, mas eu tenho uma mulher aqui que vai cuidar, e era mãe. Ela entendeu que ela tinha muito pouco tempo até ser separada do filho, ela precisava usar aquele tempo de maneira sábia para incutir nesse filho as realidades espirituais. E essa mulher foi vitoriosa na sua empreitada. Pouquinho tempo que ela teve, ela conseguiu colocar no filho o amor pelas coisas de Deus, e o amor ao povo de Deus. Outra mulher, Ana, no Velho Testamento ainda. Eu gosto demais da história de Ana, porque essa mulher sofreu tremendos conflitos familiares, ela tinha uma rival, e foi todo mundo lá para o templo para orar, e ela só fazia o quê? A Bíblia fala que ela só chorava, chorava, chorava e chorava, e o Eucana, que era o marido dela, falava assim, mas mulher, eu não sou marido bom para você, eu sou marido bom para você, por que você está chorando? Eu não estou dando o dobro de comida para você do que eu dou para outra. E ela não tinha filhos, e a outra a humilhava tremendamente. Como é que se chama isso hoje? Tem um negócio assim bem moderno que a gente faz, bullying, né? Era uma mulher altamente, sofria abuso emocional, né? Tem gente que acha que tem desculpa para ter a vida ruim porque sofre abuso. Sofrer abuso não é minha escolha. Sofrer abuso não é minha escolha. Mas o que eu vou fazer com o abuso que eu estou sofrendo, aí já é minha escolha. E qual foi a escolha de Ana? Qual foi a escolha de Ana? Lá no capítulo 1 de 1 Samuel diz que Ana se levantou. Tem uma hora que as mães de Deus se levantam. Ela se levantou, foi para onde? Foi para a casa de Deus, foi para o templo, e lá começou a orar e chorar, com tanta angústia, que o Eli olhou para ela e falou o quê? Mulher, você bebeu, mulher, o que é isso? Larga esse vinho, você anda bebendo muito. E ela falou, não é por bebida forte, é por causa da angústia do meu coração. E aí o que o Eli falou para ela? Vá em paz, minha filha, e que o Deus dos exércitos conceda a petição do teu coração. E o que tem interessante nessa história é que é um relato na Bíblia de uma família real fazendo o que lá no Antigo Testamento Deus dizia que devia se fazer. Pelo menos 3 vezes ao ano, você devia ir com a família toda para o templo. Se você não podia levar os animais e as coisas porque era muito longe o caminho, você vendia, pegava o dinheiro, ia para o templo, chegava lá no templo em Jerusalém, você podia com aquele dinheiro comprar
o que você quisesse, e aí você comia com aquilo, e dava para os seus filhos, e a Bíblia fala assim, tudo que a tua alma tivesse prazer, você podia comer. Agora, você imagina o pai falando assim para o filho, pode escolher o que você quer comer. Você está brincando, pai? Você tá tirando uma comigo. Não, estou falando sério, pode escolher o que você quiser. O que eu quiser, pode escolher o que você quiser, eu vou comprar para você comer. Porque nós viemos adorar na casa do Senhor. E eles ficavam ali vários dias adorando, e foi nesse contexto que aconteceu essa história. Então juntaram os trapos e voltaram, e o rosto de Ana já não era mais triste. Por quê? Não é porque a Penina tinha morrido, a Penina estava lá ainda, estava lá provocando ela, o abuso não cessou. Você está entendendo? Você está entendendo? O abuso não cessou. Ah, porque eu sofro abuso. No abuso não mudou, continuou sendo abusada. O que mudou? Foi à casa do Senhor e entregou ao Senhor esse abuso. Sabe, quando eu dou muita autoridade para as pessoas que me cercam, elas conseguem me ferir. Quando é que elas conseguem me ferir? Quando eu dou muita autoridade para elas. Quando, em vez de estar nas mãos do Senhor, eu estou nas mãos das pessoas. Então elas conseguem me ferir, porque eu estou nas mãos delas. Que história! E aí ela concebeu, depois de 1 ano. Como é que era o nome do filho dela? Samuel. E você lembra da frase famosa de Ana? Você lembra da frase famosa dela? Por esse menino orava eu. Por esse menino orava eu. Ela orava pelo menino quando? Quando nem tinha menino ainda. E aí Ellen White tem um monte de coisa para falar nesse livro aqui sobre influências pré-natais, as decisões da mãe, o que a mãe... Eu trouxe esses livros para mostrar, mais para mostrar do que para ler, tá? Para que você veja o livro e você fique com vontade de conhecer a vontade de Deus que está descrita aqui nesses livros. Nesse, que é o Lar Adventista, e outros que eu vou mostrar para você. As influências pré-natais são muito importantes. Essa mulher orava pelo filho antes do filho nascer. Por esse menino orava eu. E aí, quando o filho nasceu, ela falou para Eucana assim, olha, Eucana, eu desmamei já o menino, não sei com quantos anos foi isso, né? Porque meu pai mamou até os 8. Meu pai conta que a minha avó, lá no interior do Rio Grande do Sul, minha avó sentava numa cadeira e o meu pai mamava de pé. Minha avó sentada na cadeira, minha avó é baixinha, era, né, baixinha. Aí meu pai mamava de pé, ficava de pé do lado da cadeira mamando. 8 anos quando meu pai foi desmamado. Então não sei com quantos anos o Samuelzinho, ou o Samuelzão já, foi para o templo, mas quando ele foi desmamado, ela falou para Eucana, eu preciso cumprir a promessa que eu fiz. Eu vou dedicar esse menino para servir a Deus. Tem mãe que cria o filho para ser bonito, para ser rico, para ser famoso, para fazer a sua cama aqui nessa terra. Essa mulher criou um filho para ser um servo de Deus, se tornou um profeta, um homem de grande influência no povo de Deus, grande influência. Que coisa! Essa história me impressiona muito, a história dessa mulher, que resolveu fazer do limão uma limonada, porque a vida dela era um limão mesmo, não era brincadeira a vida dessa mulher. Outra mulher que me impressiona muito, Raabe, uma origem muito desfavorável, era prostituta, lembra da história? A gente não para pensar no que era isso, gente. Essa mulher era uma prostituta lá, na entrada do povo de Israel, em Canaã, quando entra em contato com o povo de Deus, ela conhece o Deus de Israel, ela crê no povo de Israel, ela vem para o povo de Israel, ela se casa dentro do povo de Deus, ela tem filhos dentro do povo de Deus, e ela se torna parte da linhagem de Jesus Cristo. Você já pensou um negócio desse? Tem alguma mãe aqui, ou uma mãe que você conhece que teve um passado não muito recomendável? Está aqui. O que Jesus pode fazer com mães que tiveram um passado que não foi muito recomendável?
Que mudança, que transformação, que Deus milagroso. Uma outra mulher que me impressiona, e que foi mãe depois desse evento, Abigail. Também um casamento altamente insatisfatório, um marido despótico, violento. E o que me chama a atenção na história dessa mulher, além de violento, extremamente intemperante. A gente vai falar um pouquinho. Nesses livros que eu trouxe aqui para você, tem muita coisa escrita sobre a relação entre a temperança e a vida eterna. Lar Adventista, Orientação da Criança, e esse outro que eu comprei aqui, que a gente está começando a reler lá em casa, que é o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, que aqui é Counsels on Diet and Foods. Esse livro mexeu muito com a minha casa de origem, esse livro aqui. Vou falar sobre ele daqui a pouco. Então, Abigail, marido doido. Como ele era descrito? Filho de quê? Você lembra? Filho de Belial. Filho de Belial na Bíblia é o maior xingamento que você pode dar para alguém, é chamar de filho de Belial, né? É uma pessoa totalmente para o lado do outro, não para o lado de Deus. Mas ela não usou os erros dos outros para justificar os seus próprios erros. Ela resolveu fazer o que era certo num ambiente extremamente desvantajoso. Essa mulher também merece o nosso respeito. Ruth perdeu o esposo, teve que sair do seu país de origem, teve que viver num outro país, mas ela não aceitou a posição de vítima. Ela se uniu ao Deus da sua sogra, se uniu à sogra por causa do Deus da sogra, porque ela viu a Deus na sua sogra. Que sogra, hein, gente? Que sogra, que mulher de Deus essa sogra também, Noemi. E ela não se dobrou diante do preconceito étnico, mas buscou a Deus. E Jesus também veio através da linhagem dela, de Ruth. Depois agora a gente vai para o Novo Testamento. Quais são as mães que chamam a sua atenção no Novo Testamento? Que mães você se lembra no Novo Testamento? Gente, Maria, a mãe, gente, a mãe de Jesus. O que chama a sua atenção em Maria? Completa entrega a Deus, completa consagração, completa submissão. Uma frase de Maria que ficou muito importante. Você lembra que frase de Maria ficou importante? De Ana, por esse menino orava eu. E de Maria? Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Esse era o espírito de Maria. Por um acaso, esse ele, quem era? Era o filho dela. Mas quem que era o filho dela? Era Deus. Você já pensou? Como lidar com isso? Como lidar com isso? Outra coisa me chama a atenção em Maria. Eles perderam o filho, lembra? Depois voltaram lá para buscar o filho, ela e José, lá no templo, encontraram o filho. E Jesus diz assim: eu tinha que estar aqui cuidando das coisas do meu pai. E ela guardou aquilo na cabeça. Depois, anos mais tarde, ela foi uma mãe que não interferiu nos planos de Deus para o filho. Tem mãe que não sabe sair de cena. Tem mãe que só sabe ser mãe, não sabe mais fazer nada na vida. E para não perder a maternidade, ela fica boicotando o sucesso do filho. Algumas mães boicotam o casamento dos filhos. Algumas mães boicotam a vida profissional dos filhos, porque elas querem se manter naquela função de mãe ainda. E a Maria, que coisa linda a vida dessa mulher. Ela sai de cena para que Jesus possa desempenhar o seu ministério. E quando ela veio visitar Jesus junto com os irmãos, você lembra que Jesus falou? Quem que é minha mãe e meus irmãos?
todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Uma outra mãe no Novo Testamento me chama a atenção, Eunice. Eunice foi mãe de quem? Timóteo. Como é que era o casamento de Eunice? A gente não tem muita informação. O que a gente sabe é que era provavelmente um julgo desigual, porque o pai de Timóteo, o marido de Eunice, era grego. Completamente. Se você põe o pensamento grego e o pensamento judeu, são pensamentos completamente opostos. Agora você põe essas duas pessoas para morar dentro de uma mesma casa. Um materialista, outro totalmente espiritual. Que conflitos, que lutas. Você não ouve falar praticamente nada do pai de Timóteo. A Bíblia silencia, só diz que o pai de Timóteo era um grego e a mãe era judia. Mas aí a gente tem algumas dicas muito importantes do que essa mulher fazia. O que essa mulher fazia, junto com a mãe dela? Eunice e Lloyd. Lloyd era avó de Timóteo. O que elas faziam? Ensinavam as sagradas letras para Timóteo, mulheres que pegavam a palavra de Deus, e tudo bem, meu casamento desfavorável, quem sabe, não está satisfatório o meu casamento, mas eu vou focar na salvação dos meus filhos, eu vou pensar na vida eterna, eu vou tirar meus olhos das coisas desse mundo, e eu vou pôr meus olhos no céu, pés na terra, mas os olhos no céu. Estas são mulheres que carregam as tochas das mães de Deus, não são mães dessa terra, não são mães do outro, são mães do céu, não são mães terrenas. E eu me lembro agora da minha sogra, Dona Maria, mãe da Mari, fidelidade dessa mulher nos cultos da igreja. Ela se converteu quando a Mari tinha 3 anos, mais ou menos, e começou a frequentar a igreja, longe de casa, Porto Alegre, frio no inverno. Sabe que o povo lá passa mais frio do que a gente aqui. Aqui neva, lá não neva, né? Muito raro nevar. Mas lá a gente passa muito mais frio que aqui. A gente passa um frio que você não calcula. Eu morei lá 3 anos. Gente, é uma coisa assim que você não quer ir ao banheiro, porque você vai passar frio, você não quer tomar banho, porque você vai passar frio. É uma coisa de louco. É muito frio que a gente passa. E não tem roupa que cubra, porque a gente também não... Bom, na época que nós moramos lá, a gente também não tinha roupa direito, né? Mas a gente passa muito frio. E essa mulher, todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira à noite, pegava a Mari, pegava a irmã da Mari para a igreja. E o marido não gostava, marido católico, não gostava que ela fosse à igreja. Então, ele não levava e não emprestava o carro. Ela pegava o ônibus no frio, a Mari conta que às vezes elas ficavam no ponto de ônibus, paradas no inverno, 0 grau, sem roupa direito. Frio que é aquilo lá. Esperando às vezes 30, 40 minutos, 1 hora, até o ônibus chegar e levá-las para casa, chegar às vezes 10 da noite, numa quarta-feira em casa. Mas toda quarta-feira, todo domingo, todo sábado na igreja. E eu agradeço a Deus por mulheres como a minha sogra, porque graças a ela que eu tive o presente que Deus me deu. Outra coisa muito importante na vida da minha sogra, fidelidade ao culto familiar. Leitura dos livros de Espírito e Profecia. Ela não tinha primeira adventista na família, chegando, não tinha noção de como guardar sábado, de como fazer as coisas. Começou a ler esses livros e começou a receber orientação da parte de Deus. E hoje tem as 2 filhas nos caminhos de Deus, servindo a Deus. Outra coisa importante na minha sogra, fidelidade à educação adventista, a importância de pôr as filhas, fazer todo o esforço, o marido contra, o marido não queria, o marido não queria pôr em escola pública, e eles não tinham muito dinheiro na época, e ela insistindo com o esposo, e em muita oração, e o esposo com muita má vontade, finalmente conseguiu colocar as filhas num colégio adventista, e depois mandar a Mari para o IAE, e a outra filha também, né? Então, a importância disso, ela teve essa noção, né? E colocou as filhas para estudar numa educação adventista. E eu quero falar da minha mãe também, algumas coisinhas da minha mãe. Eu tive uma vida difícil na minha casa. Quando eu falo da minha mãe, eu falo do meu pai, junto que os dois eram unha e carne. Minha mãe nunca fazia nada que meu pai não soubesse, e meu pai nunca fazia nada que minha mãe não soubesse.
Se minha mãe sabia, eu já sabia que meu pai ia saber. Se meu pai sabia, minha mãe ia saber. Os dois nunca escondiam nada dos filhos. Quando você esconde coisa dos filhos, você está subvencionando malandragem dos filhos. Você está subvencionando o pecado, você está apoiando o pecado. Então, a abertura deles era completa. A gente sabia que não conseguia pegar um contra o outro. Então, lá em casa, a disciplina não era brincadeira. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente tinha que ficar quieto no culto. Você já pensou num negócio desse? Que absurdo. A gente não podia gritar na hora do culto lá em casa. Você viu que absurdo? Na hora do culto familiar, a gente não podia levantar, ficar correndo, brincando, pulando. Tinha que ficar parado, quieto. Já pensou o negócio? Por isso que eu fiquei assim, desse jeito. Entendendo? Então, era difícil a nossa vida, não podia mentir, tinha que obedecer. Olha para você ver uma regra que tinha lá em casa. Não podia comer antes da oração. É um negócio desse. E aí, para fazer oração, tinha que esperar todo mundo sentar na mesa. E a minha avó sempre era a última, porque ela tinha que apagar todas as luzes da casa. E a gente morrendo de fome. Você sabe o que é fome? É terrível quando você tem 13, 14 anos. Acho que você já esqueceu o que é fome. Aquilo é fome. E a minha avó apagando as luzes da casa para vir almoçar. E tinha uma outra regra. Se você não tivesse na mesa, na hora que a família estava comendo, reunida, depois a comida era recolhida, e a sua próxima oportunidade para se alimentar era na próxima refeição. Não tinha esse negócio, vai chegando lá, vai abrindo a geladeira. Não podia comer fora de hora. E eu achava aquilo um absurdo, porque os meus amigos todos podiam comer fora de hora. Lá em casa a gente não podia comer fora de hora. Tinha hora de comer, meu pai exigia que a gente se sentasse na mesa, não podia ter televisão ligada, não podia ter rádio ligado, e a gente olhasse na cara um do outro e ficasse conversando na hora do almoço. Você já pensou um negócio desse? Que absurdo. Depois que a gente fica desse jeito, reclamam, né? Mas lá em casa era assim, era difícil a vida da gente. Os filhos não tinham vida fácil. Outra coisa que minha mãe fazia e que tornava a vida da gente bastante difícil, minha mãe nunca me defendeu diante dos colegas. Eu vejo mães que, minha nossa, tem mães que vão brigar com os colegas dos filhos. Você dá para imaginar um negócio desse? E tem mãe que pensa que isso é amor. Isso é superproteção, que está tirando do filho a oportunidade de desenvolver habilidades relacionais que vão ser importantes no futuro. E ela tem complexo de galinha choca. Você já mexeu com galinha choca? Eu já criei muita galinha. Mexe com galinha choca, para você ver. Vai lá mexer com ela, para você ver. Agora a gente está vendo os gansos aí, né? Vai mexer com um filhotinho de ganso, para você ver o que acontece. Né? Tem mãe humana que tem esse complexo, e quando um coleguinha vai brigar com o filho, vai discutir com o filho, ela vai lá tirar satisfação com os filhos dos outros. Minha mãe nunca fez isso. Eu tinha que resolver os meus próprios problemas com os meus colegas. Outra coisa que minha mãe nunca fazia, me dar razão diante dos professores. Eu nunca tive razão. Sempre quem tinha razão eram os professores. Muitas vezes eles tinham razão mesmo, na maioria das vezes. Mas às vezes eles não tinham razão e minha mãe ainda assim dava razão para eles. Mas por quê? Hoje eu sei que quando a gente dá razão para os filhos, tem esse amor cego, esse amor sem entendimento, a gente acaba desenvolvendo criaturas, a gente acaba subvencionando o pecado na vida dos filhos. Outra coisa que me lembra da minha mãe, a sua dedicação quando estava doente, ela sempre ao lado. Quando eu estava para repetir de ano pela segunda vez, não conto para ninguém, mas eu estava para repetir de ano pela segunda vez, e minha mãe ficava lá noites, até 2, 3 da manhã, do meu lado. Ela dizia assim: eu não entendo o que você está estudando, mas vou ficar aqui do seu lado. Isso eu nunca vou esquecer.
E ela ficava assim, ó, fazendo assim com a cabeça, e eu também, e ela ali do meu lado, e eu estudando e orando por mim. Na guarda do sábado, fidelidade da minha mãe na guarda do sábado. Sábado na minha casa tinha um ritual. Preparo da comida, o preparo da casa, o preparo da roupa, trocava todos os lençóis da casa, vinha fazer pão sexta-feira, pão novo, a cuca que minha mãe fazia toda sexta-feira, aquele cheiro típico da sexta-feira, o culto familiar, a nossa roupa especial para o sábado, acordar cedo, culto de manhã. Meu pai chamava para o culto, meu pai era quem chamava para o culto, mas quem fazia o culto era minha mãe. Meu pai sentava e minha mãe que lia, agora vamos ler isso, agora vamos cantar isso, mas quem chamava era meu pai. Pessoal, para o culto, todo mundo sentava lá, minha mãe que tomava a rédea do culto. E eu me lembro uma vez, acho que eu já contei para vocês, mas vou contar rapidinho. Uma vez nós estávamos voltando de viagem, uma viagem longa, tinha levado o dia todo, chegamos 3 da manhã em casa, e a nossa família tinha o costume de descarregar o carro, sempre não deixava para descarregar no outro dia, descarregava o carro quando chegava. E quando terminamos de descarregar o carro, nós estávamos assim, acabados. Meu pai tinha dirigido praticamente sozinho o tempo todo, então cada um foi se dirigindo para o quarto, e aí minha mãe falou assim, mas esperem um pouquinho, pessoal. Meu pai parou, ela disse, a gente esqueceu uma coisa, nós esquecemos de fazer o culto da noite, hoje. Eu falei, não é possível, eu não acredito que eu ouvi isso. 3 da manhã fazer o culto da noite. Meu pai olhou para ela, sabe aquele olhar assim? Meu pai não falou nada, não falou que sim nem que não. Meu pai olhou para ela, baixou a cabeça e foi para a sala. Porque eles tinham feito um trato, um concerto antes de casar. Na nossa casa, nós vamos ter culto familiar. E se um esquecer, o outro lembra. Não pode os dois esquecerem. Se os dois esquecerem, a nossa casa vai para o brejo. E nós fomos fazer o culto. Sentamos lá na sala, eu não me lembro de uma palavra do culto. Eu fechei os meus olhos, meu pai fechou os olhos, meus irmãos fecharam os olhos, e minha mãe leu a inspiração juvenil. Acabou de ler a inspiração juvenil, ajoelhamos, fizemos oração, fomos dormir. E sabe por que eu estou contando essa história para você? Porque nesse extremo de circunstância, minha mãe estava indicando para nós o que era importante para ela. Para ela, a busca pelo Deus Criador do céu era mais importante que o conforto pessoal. Essas coisas mexem com os filhos. A fidelidade nela aos cultos da igreja. Sempre, quando meu pai viajava, nos levava para a igreja, estávamos na igreja, quarta-feira, sábado. Fidelidade da minha mãe nos dízimos e nas ofertas. Eu não me lembro de ir para a igreja sem oferta. Para minha mãe isso era muito importante. Porque para ela a oferta não era uma ajuda que eu estou dando para a igreja. A oferta era um reconhecimento da bondade de Deus. E então ela dizia, meu filho, você foi curado quando você era pequeno. Deus te salvou. Leva aqui a oferta para a escola sabatina. Toma aqui a oferta. Não podia ir para a igreja sem Bíblia, sem lição de escola sabatina, e não podia ir para a igreja sem oferta. Porque a oferta é uma parte muito importante da adoração a Deus. Uma outra coisa que me chama a atenção na minha mãe, fidelidade nela quanto à destinação dos dízimos. Porque lá na minha casa, meu pai que dizia como o dinheiro ia ser usado, mas quem fazia toda a contabilidade era minha mãe. Minha mãe fazia todas as contas, entrou tanto, saiu tanto, tem tanto. Aí meu pai falava assim, bom, então nós vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer... Mas quem tinha a grana na mão era minha mãe. Então quem calculava dízimo, quem calculava o pacto, a porcentagem do pacto, era minha mãe, não era meu pai. E eu me lembro assim, como era importante para ela e para o meu pai, trazer o dízimo à casa do tesouro. Você conhece isso na Bíblia? O conceito de casa do tesouro? O dízimo não é para ser usado
É muito importante eu ajudar os pobres, é muito importante eu fazer obras de misericórdia, isso é muito bom, mas esse dinheiro não deve vir do dízimo. E eu me lembro da fidelidade da minha mãe nesse aspecto. Na fidelidade da minha mãe quanto ao serviço de Deus. Ela era diaconisa na igreja. Eu tinha orgulho de ter minha mãe como diaconisa na igreja, trabalhando para Deus. E o último ponto que eu quero citar da minha mãe, é muito importante. E a gente quase não fala desse assunto. Um dia, meu pai chegou em casa com esse livro aqui, só que em português. Conselhos sobre regime alimentar. Você não calcula o que é isso para um casal de gaúchos. Entendeu? Meu pai chegou com esse livro em casa. E meu pai disse, olha, a partir de agora a gente vai começar a ler um parágrafo desse livro cada noite. Eles levaram acho que uns 4, 5 anos para ler esse livro. Um parágrafo só. Minha mãe contava a história no culto da noite, sempre uma história legal. E aí o meu pai lia um parágrafo. Eu me lembro que meu pai marcava o livro com a unha, ele não marcava com caneta nem com lápis, ele fazia um sinal com a unha, é típico do meu pai, isso, fazia sinal com a unha. E era no livro Conselho sobre Regime Alimentar. E nós, os filhos, podemos acompanhar as transformações que começaram a acontecer na vida deles como resultado disso aqui. Como eles começaram a negar o eu e procurar seguir a vontade de Deus nos hábitos físicos deles. E como isso começou a afetar a vida espiritual da nossa casa. E como minha mãe procurou um curso de culinária vegetariana e começou a querer aprender. E eu me lembro que ela passou uma vez, uns 3 meses, indo 2 vezes por semana, às noites, 2 vezes por semana, e voltava com receitas, e radicalmente mudou a comida na nossa casa. E eles começaram a ter como alvo oferecer para os filhos só o que fosse saudável. Não dá para os filhos aquilo que fosse fazer mal, porque na casa de filhos de Deus, a gente só deixa entrar aquilo que é do reino de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo de boa fama, nisso pensar, isso fazer e isso comer. E nesses livros a gente aprende como hábitos físicos afetam a vida espiritual da gente. E como a gente pode definir ou não a vida eterna dos nossos filhos através de hábitos físicos. Por exemplo, como é que você ensina domínio próprio para uma criança? Como é que você ensina domínio próprio para uma criança? Como é que Deus ensinou domínio próprio para o povo de Israel? O que Deus fez para ensinar domínio próprio para uma multidão de pessoas que tinha perdido o domínio próprio no Egito? Deus usou comida para ensinar domínio próprio. Lá na experiência do deserto, Deus deu maná, e com comida, Deus não apenas ensinou a guardar o sábado, Deus ensinou domínio próprio. Como que você ensina domínio próprio para os filhos? Com comida. Eu me lembro que eu não podia comer mais do que 2 fatias de pão integral. Minha mãe falava assim, 2 fatias é a sua porção. Mas que maldade, não deixa a criança comer. Você precisa mais. Um pão dessa bitela, assim, ó, integral, daqueles, você precisa comer mais do que 2 fatias, e não era fatia, eram fatias generosas, não era assim aquela que você enxerga do outro lado, era fatia grossa mesmo, e a regra era 2 fatias. O que isso ensina para a gente? Não é tudo que eu quero, é que eu devo fazer. Tem muitas lições aí. Eu quero ler para você o que diz aqui no livro Lar Adventista, página 258, mamãe. Página 258 diz assim, olha só esse texto. Eu vou ler só 2 textos, tá? E daí a gente vai orar. Esse primeiro texto, página 258, diz assim, a base de um caráter reto no futuro homem é firmada nos hábitos de estrita temperança por parte da mãe antes do nascimento do filho. Esta lição não deve ser considerada com indiferença. E depois também, não só antes do nascimento, depois também. Caráter reto tem a ver com hábitos de temperança. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver alhos com bugalhos? O que tem a ver caráter com temperança da mãe? Gente do céu, que conexões que Deus está fazendo aqui.
A gente pensa que isso são exigências lá, velhas, antigas, antiquadas, mofadas, que estão nesses livros que já quase ninguém mais lê. E a gente, às vezes, está perdendo os filhos e não sabe por que está perdendo os filhos. Porque a gente não está dando atenção para essas advertências de Deus. O último texto que eu quero ler para você está na página 250. E é uma animação maravilhosa para as mães que estão aqui hoje. Diz assim: se uma mulher volta-se para Deus em busca de força e conforto, e em seu amor, em seu temor, procura cumprir seus deveres diários, conquistará o respeito e a confiança do marido, e verá os filhos chegarem à maturidade como homens e mulheres honrados, com disposição moral para fazer o que é direito. Não há nessa vida casualidade. A colheita será determinada pelo caráter da semente semeada. Tudo aquilo que o homem e a mulher semear, isso também vai colher. E aí, você é uma mãe do céu ou uma mãe da terra? Que Deus abençoe você, mamãe do céu, e que faça de você uma mãe que influencie seus filhos para a vida eterna, como essas mães que a gente relembrou hoje. Deus abençoe. Amém. Com amor no lar. Com amor no lar conseguiremos ser essas mães do céu e pelo poder de Deus. E pais também, não é? Vamos nos colocar de pé e vamos cantar todos juntos. Que a letra dessa música possa, pela graça de Deus, refletir o clima do nosso lar, refletir as nossas decisões, refletir a nossa família, o que queremos para a nossa família. Até Jesus voltar. 453. Quatro, cinco, três. Tudo é belo como a flor, com amor no lar. Não é verdade? Eu lembro que eu cantava muito essa música. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Uau, que desafio para nós, não é verdade? Mas com amor conseguimos. Quem sabe nesse momento, enquanto estão colocando a letra, você procura estar perto dos seus, cantarem juntos, abraçar sua mamãe, o seu papai também. A gente deixa vocês serem abraçados hoje também. Junto da sua família, junto dos seus queridos. E se por um acaso você está aí sozinho, sem mãe, sem pai, sem nenhum parente, procure um amigo, uma amiga. E vamos cantar todos juntos como uma igreja unida no Senhor. Uma igreja que quer cultivar o amor. Uma grande família, família de Deus. Vamos lá? Isso aí, com amor no lar. De pé, cantemos. Este amor promove paz.
Senhor Deus, nós agradecemos muito ao Senhor pelo exemplo deixado pela Tua palavra, dessas mulheres que em meio a lutas, que nós só de longe podemos compreender, resolveram firmar a sua mão na mão do Criador do Universo e criaram seus filhos como herdeiros da fé, como aqueles que saltaram muralhas, como aqueles que enfrentaram martírio e foram heróis da fé. Senhor, toma estas mães que aqui estão. Talvez aqui entre nós existam mães que estejam passando por momentos muito difíceis da vida. Senhor, que elas, como Ana, busquem segurança, conforto, amparo nas mãos do Senhor, quando o mundo não pode oferecer. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.